Cara, olha só, futebol não é uma coisa muito simples a gente dar diagnóstico de fazer previsão. Eu tava já fazendo um roteiro aqui, revoltado com a atuação do Fluminense, principalmente no primeiro tempo, e eu tenho certeza que você também já estava se preparando para reclamar do Renato, reclamar do Everaldo, reclamar do Canóbio, reclamar do Paulo Henrique Ganso. Mas o futebol, ele... é por isso que a gente assiste essa merda, cara, porque ele é muito dinâmico, né? É muito, muito imprevisível. O Fluminense fez um primeiro tempo, pelo menos na minha opinião, horrível contra o Sport. E assim, a gente pode dizer ali que foi um primeiro tempo equilibrado? Foi um primeiro tempo equilibrado, mas é um primeiro tempo equilibrado contra o lanterna do Campeonato Brasileiro. Sabendo que o Fluminense tem muito mais elenco, tem muito mais possibilidade e que o Fluminense tem muito mais a responsabilidade de construir o resultado do que o Sport. Então, por essas coisas, para mim, o Fluminense fez um primeiro tempo muito ruim. Inclusive, o Sport poderia ter saído com 2-0 no primeiro tempo ali, se não fosse uma defesa do Fábio. O Fluminense mal conseguiu finalizar, mal conseguiu, no primeiro tempo, construir jogadas ali que fossem suficientes para a gente acreditar que o Fluminense iria, assim, se recuperar ali no segundo tempo. Mas no segundo tempo, do meio do segundo tempo para lá, tudo muda. O Renato Gaúcho faz as mexidas óbvias, né? E aí a gente tem que ressaltar, sim, que são mexidas óbvias, mas dali pra frente o time reage. O Fluminense ganhou mais uma vez muito na raça, muito na entrega. E isso é uma característica do nosso time. O Fluminense tem um histórico de ser assim. E lá no fundo o torcedor gosta de ver o time jogando assim e se entregando. E às vezes até a dificuldade da partida torna isso muito mais emocionante, torna isso muito mais atrativo e faz com que o torcedor se entregue também em campo. A gente viu isso muitas vezes com o Fernando Diniz, a gente viu isso no nosso passado, a gente está vendo isso agora com o Renato Gaúcho. O grande problema e o que me incomoda aqui é a gente sofreu para ganhar de um lanterna do Campeonato Brasileiro. O Sport é um time organizado, tá? Não acho o Sport um time ruim. O trabalho do Pepa é um trabalho que tá evoluindo, é um trabalho bom. O Sport tem bons jogadores ali, como pelo menos na minha opinião, tá? Você pode discordar e tá tudo bem. O Lucas Lima, por exemplo, é um bom jogador. É um jogador com histórico comportamental ruim, com problema por onde passou ali, Palmeiras, Santos, mas é um jogador bom. Eu acho o Pablo um bom atacante. Sinceramente, acho melhor que o Everaldo, por exemplo. Eu ficaria muito mais feliz com o Fluminense hoje com o Pablo do que com o Everaldo. E aí eu sei, vai ter muita gente aqui que vai falar: nossa, mas o Pablo é horrível, não faz gol em ninguém. Né? Um monte de coisa que a gente vai ouvir. Mas é uma questão de opinião, de percepção. Por exemplo, o primeiro gol do Sport, para mim tem todo o mérito do Pablo. Ele se posiciona na entrada da área ali para esperar o que o Lucas Lima vai fazer. Ele percebe ali a movimentação do Freitas, se antecipa e cabeceia. Para mim, todo o mérito dele, de posicionamento, de saber finalizar, de saber o momento certo de fazer a movimentação. Para mim, eu acho ele melhor que o Everaldo, mas aí o tema não é nem esse, tá? O tema aqui é essa vitória do Fluminense com muita superação em cima de um lanterna do Campeonato Brasileiro. Isso me incomoda, apesar que, assim, nada aqui vai tirar a comemoração que a gente tem que ter em relação ao resultado que a gente conseguiu fazer. O Fluminense conseguiu uma vitória muito importante para se manter ali na parte de cima da tabela. Tem muitas coisas, cara, que a gente pode falar desse jogo. Essa partida ela teve muitas nuances. Ela começou com o Fluminense jogando muito mal, com a gente com uma talvez ali quase que uma certeza que a gente ia sair dali ou com uma derrota ou com um empate, porque o Fluminense no primeiro tempo não apresentou o suficiente pra gente ter a credibilidade, ter ali a crença de que as coisas iam mudar, mas no meio do caminho as coisas mudaram e o Fluminense sai com a vitória, que é muito importante. Alguém que sai muito criticado desse jogo, pra mim, pelo menos, aí, o Renato Gaúcho, cara. O Renato Gaúcho, assim, ouvi um comentário no passado, umas 2 semanas atrás, talvez, que o Renato Gaúcho trouxe muito mais resultado do que futebol, né? E eu também tô tendo essa percepção e também acho que tem muita coisa ainda para acontecer. O trabalho é recente, e a gente tem que admitir que o trabalho é um trabalho recente, mas o Renato Gaúcho ainda não mostrou nada, assim, tecnicamente, taticamente tão convincente, tá? Ele mantém o time mais ou menos na estrutura ali que o time tinha com o Mano Menezes. A única diferença é que o Fluminense hoje tem vontade de jogar e é uma coisa que não tinha no passado. Eu ainda acho que ele corre poucos riscos.
por exemplo, quando ele tira ali o Samuel Xavier e coloca o Guga, né, no segundo tempo, que apesar do Guga ter batido o lateral ali e o Arias, que assim, hoje destruiu, pelo menos no segundo tempo, o Guga bate esse lateral pro Arias, o Arias tá lá na frente, um lateral longo e gera ali a jogada do segundo gol. Apesar de tudo isso, muita gente, quando essa substituição aconteceu, muita gente criticou a seguinte questão, vai tirar o Samuel Xavier, vai colocar o Guga, num momento onde o Fluminense precisa fazer gol, mete mais um atacante lá na frente e vamos tentar colocar essa bola pra frente. Funcionou a substituição no final, porque o Guga conseguiu ali achar a jogada, mas se não tivesse saído o gol, muita gente estaria fazendo essa crítica, e para mim é uma crítica certa. A gente não pode, eu penso assim, a gente não pode mudar a análise, ou mudar a circunstância, ou mudar ali o contexto do jogo, porque o resultado foi diferente. Por exemplo, hoje para mim, mais uma vez, o Everaldo fez um jogo fraco, conseguiu fazer o gol ali, conseguiu finalizar umas 2 ou 3 vezes, cabeceando principalmente, mas acho que é um jogo ainda aquém do que a gente precisa. Na minha análise ali, aí, né, não é que eu acho que é o ideal, tá? Mas eu ia trazer para vocês aqui o seguinte, cara, que talvez se a gente colocasse o Serna de 9, ele ia render mais do que o Everaldo. No jogo de hoje, por exemplo, o Serna conseguiu fazer o primeiro gol de cabeça ali, um gol de 9, e no lance seguinte ali quase que ele consegue sair na cara do goleiro, quase consegue encobrir o goleiro acabou encostando na bola ali e fez a defesa. Mas assim, essa minha análise, eu não consigo me pautar em resultado final, porque aí fica muito fácil. Eu tava assistindo uma transmissão ali que a galera falou assim, porque eu fico assustado quando eu vejo alguém falando mal do John Arias, porque o John Arias tá jogando mal, o John Arias é o cara diferente do Fluminense e tal, e não pode criticar ele, ainda que ele não seja acima de qualquer crítica. Mas a mesma pessoa que fala isso, às vezes, o John Arias faz 2 jogos ruins e o cara vai meter o pau também, entendeu? É muito fácil fazer uma análise de final de jogo, né? Não de contexto do que foi o jogo, do que está sendo construído como trabalho. Para mim, o que está sendo construído como trabalho ainda é pouco. O Fluminense ganhou alguns jogos achando gol no final do jogo, taticamente fazendo jogos ali que não são, né, nada convincentes, é muito mais na raça, é muito mais na vontade, ainda que, assim, de qualquer forma, vitória é vitória, a gente está aqui, né, para conseguir, o Fluminense precisa conseguir resultado, o Fluminense precisa conseguir fazer um ano totalmente diferente do que foi 2024, mas a gente tem que admitir que o Fluminense ainda precisa evoluir muito taticamente, tecnicamente. Um dos problemas que o Fluminense tinha, que era essa questão de entrega em campo, o Renato está conseguindo fazer, mas a gente não vai conseguir competir em alto nível só com isso. O Fluminense precisa urgentemente conseguir acertar a sua defesa, que é uma defesa frágil, conseguir um atacante que seja mais efetivo, e aí, assim, né, talvez o problema não seja só atacante, talvez a questão também envolva ali fazer essa bola chegar com qualidade lá, que talvez esse o motivo hoje de, por exemplo, mesmo sem condições físicas, o Ganso entrar ali no meio campo, porque qualidade, basicamente a gente só tem o Ganso hoje no meio campo. Foi uma escolha talvez ruim do Renato Gaúcho. O Ganso está sem condições, nitidamente sem condições. Desde o primeiro tempo ali, era claro para todo mundo que, assim, o Ganso não deveria ter voltado para o segundo tempo. Tanto é que virou do primeiro para o segundo tempo ali, o Renato Gaúcho tira ele nos primeiros minutos, né? Talvez essa ineficiência que a gente tem ali, essa dificuldade que a gente tem no ataque, passe muito ali pelo meio campo também. Mas é um problema que o Fluminense precisa resolver urgentemente. O Germancano vai ficar fora por volta de 1 mês. A gente tem Germancano e a gente tem Everaldo. O Germancano, a gente tem que admitir também que ele não está na sua melhor fase. E ele tem características muito específicas. É um cara que, assim, ele vai finalizar 10 vezes no jogo se tiver que finalizar, mas a bola precisa chegar com qualidade. E aí, se a bola não chega e ele não tá no seu melhor momento, fica complicado pro Fluminense, né? Então tem muita coisa para ser ajustado, muita coisa para fazer e muita coisa que a gente precisa fazer, ver o Renato aí mexer nesse time. Vamos falar rapidinho do pênalti, cara. Mais uma vez eu vou dar minha opinião aqui. Eu sei que isso é muito impopular, mas eu acho que não foi pênalti mais uma vez.
o Fluminense, o John Arias ali, né? Ele começa a queda ali, né? Antes do puxão da camisa. Tem talvez um toque ali por baixo, foi muito sutil, não deu pra ver, assim, não deu pra ser conclusivo. Eu acho que não foi o que influenciou no lance, eu acho que ele já tava caindo e o jogador do Sport puxa o John Arias pra trás e ele tá caindo pra frente, pô. Então, assim, eu acho que o pênalti foi bem anulado, eu acho que, assim, a arbitragem do futebol brasileiro era ruim. Ela não está sendo ruim com o Fluminense. Todo jogo que você procurar lance, você vai ver lance contestável, você vai ver torcida reclamando, você vai ver um monte de coisa de arbitragem, aí, um monte de polêmica. E isso já virou rotina no futebol brasileiro. Principalmente depois que você tem o VAR, sempre a torcida vai querer o quê? Que o VAR dê pelo menos algum suporte, algum apoio para que uma decisão mais justa seja tomada. Mas existem uma série de protocolos, uma série de coisas ali que, assim, eu não vou vir aqui falar como que funciona cada protocolo desse, porque, sinceramente, eu não sei e eu não vou ficar aqui fingindo que eu domino um assunto que eu não domino. Eu sou torcedor, eu não sou analista de arbitragem. Então, assim, eu sei que tem protocolos ali e tudo, mas, pelo menos na minha opinião, não foi falta. Eu vou trazer para vocês aqui depois análises de comentarista de arbitragem, de jogador, o que sair na mídia ali. Eu vou trazer também o áudio do VAR aqui amanhã, pra gente falar sobre esse lance específico. Mas pra mim, mais uma vez, não foi pênalti. E, sinceramente, se o Fluminense não tivesse conseguido fazer esse segundo gol, muita gente ia estar colocando aí esse lance como motivo do Fluminense não ter saído com a vitória. E eu acho, sinceramente, que não seria o caso, tá? O Fluminense, no primeiro tempo, não produziu o suficiente para conseguir se impor contra o Sport. E no segundo tempo, muito na vontade ali, conseguiu sim achar os gols, conseguiu sair com a vitória. Mas, assim, se não tivesse acontecido, não seria por conta desse pênalti, seria por ineficiência mesmo. Mas, graças a Deus, aí a vitória, o Fluminense se mantém bem no Campeonato Brasileiro e a gente tá com esperança, continua mantendo as esperanças de que esse ano, pelo menos ali, a gente vai ter uma segurança no Campeonato Brasileiro, uma esperança na Sul-Americana e quem sabe ali conseguir alguma coisa na Copa do Brasil. A gente sabe que o Renato é copeiro, a gente sabe que o Renato sabe disputar esse tipo de competição, mas vamos aguardar, vamos ver aí passo a passo, vamos ver cada coisa de uma vez, quais são as prioridades, o que é mais alcançável para o Fluminense. Acho que nesse momento é a Sul-Americana, mas é muito importante se manter bem aí no Campeonato Brasileiro. Esse foi o vídeo aí de hoje, o pós-jogo de hoje. Se não é inscrito, cara, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.